Uma boa tarde a todos. Agradeço muito a doutora Maria Lúcia, doutor Amaral, doutor Paulo Fernando, que, à luz dos conhecimentos da instituição que nos acolhe, proporciona para todos nós a possibilidade de refletirmos sobre a sociedade à luz do pensamento de Edith Stein. Saúdo também ao padre José Geraldo de Souza e, na pessoa dele, saúdo a todos da paróquia Santo Afonso e do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá de Campos. Saúdo também aos demais participantes deste evento, agradeço muito pela atenção, pelo carinho. Meus queridos, falar de Edith Stein é falar de uma mulher que, segundo o falecido Papa João Paulo II, sintetiza as feridas do século XX. Por quê? Edith Stein, ela nasce judia. Na juventude, experimenta um certo agnosticismo, um certo ateísmo. Entra para a faculdade de filosofia, antes, porém, ela experimenta a faculdade de psicologia, só que naquele momento o positivismo fazia com que a psicologia fosse vista como sem alma. E a Edith Stein, ela queria ver o ser humano integrado. Por isso ela parte para o estudo da fenomenologia, que busca a essência do ser em si. Então, Edith Stein, ela, aos 30 anos, se converte ao catolicismo e continua militando dentro do universo alemão das primeiras décadas do século XX. No ano 33, ela entra para o Carmelo e ali, então, se torna uma monja. Em 42, ela é retirada do Carmelo e encaminhada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, onde, então, ela é exterminada com mais 6 milhões de judeus, mais testemunhas de Jeová, mais ciganos, mais homossexuais e as minorias, além de todos aqueles que eram contra a política do Partido Nacional Socialista, ou seja, o Partido Nazista da Alemanha. Pois bem, esta introdução para a gente sintetizar um pouco quem é essa mulher. A nossa conversa, ela vai levar a gente a fazer uma visita ao século XV, XVI. Vamos também mergulhar no passado de 2, 3 mil anos atrás, da história da constituição da antiga monarquia judaica. Voltaremos para o século XX e a conclusão a gente trará para o século XXI. Por quê? Falar da organização do Estado é fazer com que a gente compreenda como os modelos de estados foram se configurando ao longo dos séculos e a forma com que Edith Stein foi, então, construindo todo o seu arsenal político. Quando eu digo arsenal, porque Edith Stein, como filósofa, ela conseguiu desenvolver teorias, que eu vou usar o termo tentáculos, que adentram na antropologia, na fenomenologia, na teoria do direito, na sociologia, na pedagogia. Edith Stein, ela consegue, então, teorizar vários aspectos da realidade humana. A palavra humana é fundamental, porque o Estado, para Edith Stein, é personalista. Quando Stein trabalha em seu doutorado a questão da empatia, ela começa a desenvolver a teoria dela sobre quem é o ser humano, como o ser humano é constituído, a estrutura psíquica do ser humano, a estrutura social. E a partir de então, ela vai colocando este ser humano em sua essência, naquilo que ele é, desde a sua origem, como um sujeito de direitos. Então, assim, só pelo fato da pessoa existir, ela já é, em sua essência, juridicamente determinante daquilo que ela deve ser e fazer dentro de um contexto social. 1918,
ela começa a trabalhar a questão do indivíduo na comunidade. E em 1922 ela apresenta à sociedade alemã o trabalho dela chamado Uma Investigação sobre o Estado. O que Edith Stein está refletindo? Primeiramente, ela serve na Primeira Guerra Mundial como voluntária da Cruz Vermelha num hospital de campanha. Ali ela então foi se deparando com as diversas realidades humanas do antigo Império Austro-Húngaro. E foi então se posicionando, refletindo, e a sua antropologia se tornou uma concepção política de como o ser humano deve se posicionar frente ao universo que ele está inserido. Então, assim, a inserção do ser humano num estado passa por vários estágios. Inicialmente, Edith Stein ela vai ter muitas reticências em relação à teoria do contrato social e também à teoria justnaturalista, que vão falar, assim, de um acordo que o ser humano teria feito para poder conviver de forma, entre aspas, pacífica numa sociedade. A partir deste contrato social, as pessoas cederiam parte da liberdade dela ao Estado, para que o Estado, então, pudesse administrar os relacionamentos. A Edith Stein, pela experiência dela e por seu conhecimento na área histórica, vai dizer que, olha, a teoria contratualista é muito bonita. Ela retoma todos os filósofos, Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Locke, e vai dizendo, as teorias são excelentes, mas, na prática, vários estados foram sendo construídos a partir da dominação. Um poderio bélico mais forte dominando um outro. Mas não é assim que se cria uma concepção de Estado verdadeira, que leve o ser humano em consideração. E ela pontua, o Estado verdadeiro se dá quando a pessoa, em liberdade, deseja se unir a uma outra pessoa, uma família unir a outra família, respeitando os seus direitos e cumprindo os seus deveres. E ela começa a construir, daí, toda uma teoria, que vai dizer assim, nós temos movimentos sociais como uma massa, que se junta e se dissolve sem criar nenhuma vinculação. Não há na massa uma verdadeira espiritualidade que vincule as pessoas subjetivamente. E a massa, ela é contagiada com muita facilidade. E nas primeiras décadas do século XX, nós vamos ter, não só século XX, um contágio muito forte, onde algumas ideias vão sendo construídas, hoje a gente usa o termo fake news, vão sendo disseminadas, e as pessoas tomam aquilo como verdade, e não buscam a fundamentação, não buscam saber se aqueles dados são realmente certos. E o resultado, então, a massa, ela é contagiada e ela é levada de forma imatura, de forma até infantilizada, a ter atitudes que geram violência e até mesmo a morte. Stein vai dizer, é preciso sair desse estágio e adentrarmos no estágio da comunidade, de pessoas, famílias, onde as pessoas se tratam como sujeitos, onde há um verdadeiro relacionamento fraterno. A partir desta posição comunitária, se vislumbra já a estrutura do Estado. Por quê? Porque a comunidade, ela é espiritual. E o que é espiritual é criativo. E a criatividade faz a cultura existir. E diante de uma sociedade com várias correntes culturais, faz-se necessário uma instituição de poder que governe, que organize as culturas,
te organize as comunidades, os povos, a fim de que tudo seja colocado em vista do bem comum, de tal forma que todos possam desfrutar das riquezas do Estado e, ao mesmo tempo, contribuir com criatividade para que o Estado possa continuar progredindo. Então, Stein vai agora falar para nós que não existe um Estado sem o direito. E não existe um direito sem o Estado. Porque onde há um Estado, necessariamente tem de haver um direito. Porque o direito, ele é que vai regulamentar as relações sociais. E o Estado é a fonte do direito. Há uma profunda ligação, vinculação do direito com o Estado. E a Stein, então, vai elaborar a teoria do direito puro. Nas minhas pesquisas, eu percebi várias nuances do pensamento de Stein com um jurista, um dos maiores juristas do século XX, que é o Hans Kelsen. Então, ali, o Hans Kelsen com a teoria do direito puro. Então, a gente percebe que os dois são de ascendência judaica, os dois bebem da fonte filosófica que é a fenomenologia, os dois estão acompanhando a movimentação do Império Austro-Húngaro, só que o Hans Kelsen, ele se muda para os Estados Unidos por conta da perseguição nazista. Edith Stein, ela continua na Alemanha. Ela foi convidada a dar aula na América Latina, se eu não me engano, no Chile. Também os seus familiares se mudaram, alguns para os Estados Unidos da América, mas ela não quis. Ela falou, minha pátria é esta. E ela tinha uma profunda gratidão à Prússia. Por quê? Porque lá o Estado garantia o estudo. Então, assim, ela começa a dizer para nós que nós devemos ser muito gratos para com o Estado, porque o Estado, ele tem valores. E os valores do Estado devem estar a serviço da regulamentação social, gerando, então, a formação das pessoas e, consequentemente, dando condições para que as pessoas tenham um caráter. E, com este caráter, possam fazer com que haja uma evolução cultural, fazendo com que o espírito de criatividade continue fomentando os povos e assim a gente consiga, então, evoluir, progredir. Vocês percebem a palavra progredir, tem tudo a ver com o positivismo de Augusto Comte, que estava muito presente no pensamento filosófico das primeiras décadas do século XX. Stein, então, ela vai falar para nós que o direito, ele se divide em direito puro e direito positivo. O direito puro, ele deve ser aquele universal. Assim como nós temos a lei da gravidade em todos os países do planeta Terra, estejamos aqui ou estejamos na Rússia, a lei da gravidade é a mesma. Então, o direito também deveria ser um direito universal, um referencial, a ratio do direito, aquele na qual o direito positivo tem que se vincular, tem que se espelhar. E a Edith Stein ainda vai dizer que esse direito puro, ele se identifica com os valores morais e éticos que devem regular a vida da sociedade, para que na sociedade todos tenham os seus direitos respeitados e, ao mesmo tempo, nós tenhamos um Estado que seja justo e democrático. Então, quando a gente fala em Estado justo e democrático, nós começamos a perceber como que Edith Stein elabora para ela a melhor forma, um modelo real de Estado que possa atender melhor as pessoas. Pois bem, a gente acompanha Edith Stein
vasculhando as várias formas e modelos de Estado. A gente vê Edith Stein, vamos fazer a visita agora há 2, 3 mil anos atrás. Edith Stein visitando a constituição da monarquia israelita. Israel. Hoje nós temos o Estado de Israel, lá na Palestina, mas há 3, 4 mil anos atrás, muitos são da tradição judaico-cristã, então a gente sabe que Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o deserto e começou então a conquista da chamada Terra Prometida. Então ali nós temos grupos que vieram da servidão, da escravidão no Egito. Vamos ter também grupos que fugiram da cidade-estado da Palestina. Vamos ter nômades que vieram do deserto. Esse pessoal se ajuntou. E a partir da lei mosaica, que era a constituição daquele povo, eles conseguiram se organizar, invadir aquelas terras e começar então a vivência de uma experimentação do que seria o Estado. Inicialmente, eles são governados por juízes. Depois, eles foram amadurecendo na vivência social. E, a partir de então, o desejo de ser como os outros povos, tendo um monarca. E aí, então, vamos ver Israel se tornando uma monarquia. Monarquia, o nome já diz, mono. O governo é de um. Um só consegue, naquele tempo, governar, dar as diretrizes, julgar. Fato fantástico para a nossa memória, Salomão, o grande rei sábio, que julga com perspicácia. Então, estava nas mãos do monarca exercer todas as formas de poder, inclusive a divisão de poder como nós conhecemos hoje, executivo, legislativo, judiciário, estava tudo nas mãos do monarca. Vamos agora para o século XV e XVI. Sabemos que as grandes monarquias, o absolutismo na Europa, estavam em declínio. Tivemos a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E a Inglaterra surge, então, com um parlamentarismo monárquico. Edith Stein, na obra que eu analisei no doutorado, ela trabalha a vida de João da Cruz. João da Cruz vive num momento em que a Espanha experimenta o seu século de ouro, uma fartura, uma riqueza fantástica. Só que nessa mesma Espanha, que vive o esplendor do luxo, se encontram muitos miseráveis. Dentre eles, João da Cruz. Edith Stein, quando escreve sobre São João da Cruz, ela vai dando, assim, para nós notícias da vivência social e de como que era o Estado espanhol, a monarquia que ainda reinava. E depois ela vai falando para nós das junções, porque haviam ainda na Europa algumas regiões provincianas, algumas cidades-estados que perduraram. Então, João da Cruz vive neste universo de conquistas, sem contar que Espanha, juntamente com Portugal, estão fazendo as grandes descobertas marítimas. Bem, vamos agora para o século XX. No início do século XX, as potências europeias estavam se expandindo. Gente, deixa eu botar o relógio aqui, porque senão eu falo muito, né, Maria Luz? E aí você depois... Vamos lá. Então, assim, no início do século XX, Edith Stein nasce em 1891. Ela experimenta, então, o fim do antigo Império Alemão, a República de Weimar, e ela vê também esta república sendo minada pelos partidos que estavam querendo dominar a Alemanha. Na Rússia,
antiga União Soviética, nós estamos tendo o comunismo, que vai avançando. E na Alemanha haviam muitas cadeiras no parlamento que eram dos comunistas. Mas, nos anos 20, o Partido Nacional Socialista começa a crescer. E eles vão usando estratégias para ganhar cada vez mais adeptos. E Edith Stein, atenta a essa movimentação, vê que os direitos estão sendo agora ceifados. Mas há uma anestesia no povo. Por quê? A Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial perdedora e humilhada. A fome está dizimando os mais pobres na Alemanha. O povo estava querendo um salvador da pátria. E algo interessante, porque a Alemanha já havia experimentado a glória de ter sido o império várias vezes, mas neste momento o desespero do povo, a falta de trabalho, leva o povo a querer encontrar alguém que os tire. No livro eu falo dessa noite escura, um tema de São João da Cruz. Por isso nós vamos ver em 1939 a Noite dos Cristais, quando é instalado de uma vez por todas a declaração da eliminação do bode expiatório, que segundo a mentalidade dos nazistas eram os judeus. Então, essa Noite dos Cristais Quebrados é a noite que passou pela Europa e, é claro, respingou em nós aqui no Brasil até hoje. Por quê? Quebra a bolsa nos Estados Unidos em 29. A Europa toda sofre. E aqui também a gente pagou e ainda paga por isso. Stein está atenta. Como filósofa, ela tinha a aceitação e acolhida em várias partes da Europa. Era uma conferencista famosa. Foi discípula, secretária de Edmund Husserl, fundador da fenomenologia. Por enquanto, a perseguição a ela não se deu de uma forma declarada, até que em 1933 tiraram Edith Stein da universidade. Mas ela continuou militando, ela se engajou nos partidos políticos da Alemanha. O nome do partido agora eu não me lembro, acho que é social-democrático. Ela lutou pelos direitos da mulher. Então, ela buscou, em todos os momentos de sua vida, ajudar para que o Estado não declinasse. Mas, infelizmente, a gente já sabe que houve esse declínio, houve uma ruína. Por que houve esta ruína? Voltemos à estrutura do Estado. Edith Stein, então, pensa uma organização estatal que tenha um Estado vinculado ao direito. Esse Estado vinculado ao direito, ele deve garantir para as pessoas os bens necessários para que elas tenham uma vida digna. Então, através da soberania, o Estado tem o poder de legislar, erigir leis, fiscalizar, julgar, sempre visando o bem comum. Do outro lado, Edith Stein cita o fenômeno da tirania, onde o absolutista, ele tem o poder total e absoluto em sua mão. O tirano, ele julga e ele governa segundo a mentalidade dele. Essa experiência de Stein sentiu na pele, vendo as ações de Hitler. Hitler é um autocrata. O autocrata, ele governa a seu bel prazer. E ele vai minando, tirando os direitos das pessoas. Stein fala, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Um Estado também. Um Estado tem um corpo, que é o seu território geográfico. Um Estado tem uma alma, que é o povo criativo, um povo livre. Um Estado tem um espírito, que é a sua soberania. O autocrata, o que ele faz?
ele domina o território. E Hitler foi dominando os vários países da Europa. Hitler, ele foi tirando a alma, a liberdade das pessoas de forma coercitiva. Ele foi tirando das pessoas as condições de trabalharem, de terem um desenvolvimento econômico. Só que ele não parou por aí, ele quis controlar também a soberania das pessoas, que é a possibilidade das pessoas conseguirem vivenciar os valores, como a religião. A religião que possibilita a pessoa ter esperança, motivação. Então, Edith Stein cita para nós uma passagem lá da época do ano 500 a.C., em que, é muito bonita essa parte, ela fala assim: durante o exílio do povo hebreu, do povo judeu na Babilônia, houve uma rainha chamada Esther. Essa rainha, ela queria preservar a vida do povo, mas dentro da corte havia muita gente querendo destruir a vida do povo. O Império Persa dominava agora sobre a Babilônia. Aconteceu que Mardoqueu, um judeu que tinha sido levado para o exílio, salvou a vida do rei Assuero, rei da Pérsia. O rei da Pérsia, casado com a rainha Esther, foi se convertendo ao longo do tempo. Ele era muito vaidoso, vai dizer Edith Stein. Mas olha o poderio bélico desse homem. O império dele se estendia da Etiópia até a Índia. Então, assim, ele se exibia o tempo todo. Quando Edith Stein cita esta passagem, ela está na Holanda. O nazismo já invadiu a Holanda e vai bater a porta do mosteiro dela dentro de alguns dias. E ela cita então esta passagem e imediatamente ela começa a falar da alma humana que é tiranizada por um lobo, que na verdade é um demônio, que vem ceifando a vida das pessoas, tirando das pessoas a capacidade de refletir, levando as pessoas a uma alienação, mas não satisfeito, encaminhando muita gente para um campo de concentração, iludindo, falando que elas estão indo para um espaço onde deverão trabalhar para sobreviver. Nada disso. Era, de fato, campos de concentração. Stein, então, ela faz esta jogada, comparando, então, o drama do povo judeu lá no Império Persa e cita, então, espiritualmente, o drama do povo judeu agora no Império Alemão. Nós vemos Edith Stein entrando num êxtase quando diz assim: vocês acham, porque muitos naquela época achavam que o Deus que fez tantas maravilhas no Antigo Testamento havia se calado. Ele que libertou o povo no Egito, libertou na Babilônia, fez o povo atravessar o Mar Vermelho, que esse Deus ficou em silêncio, fechou os olhos diante da Shoah, da catástrofe, que foi a Segunda Guerra Mundial. Edith Stein vai dizer: ele não fechou os olhos, não. Esse Deus, ele está presente nos seguidores do filho dele, que é um tão grande imperador. Olha que interessante. Primeiro ela fala do imperador da Pérsia, depois ela fala do demônio da Alemanha, depois ela cita um tão grande imperador que desce do céu e reveste o ser humano na sua fragilidade e dá ao ser humano trajes reais. Para quê? Para que ele enfrente trincheiras e exércitos e consiga então arrancar o povo daquela alienação e poder então recuperar a dignidade e reconstruir a nação. Stein fala isso, dando então a gente da sua época e para nós hoje esperança de que este Deus que fez milagres, ele continua fazendo, porque ele ama.
Stein vai dizer para nós que o verdadeiro poder do Estado é garantir ao ser humano direito à vida. E ela coloca a seguinte questão: cabe ao Estado promover os valores ou não? E vai dizer assim: o Estado institui o direito, mas não a retidão moral. Cabe ao Estado educar as pessoas para uma retidão moral. Mas o que o Estado pode fazer? Ele vai trabalhar em cima das ações do cidadão. O cidadão, ele é uma pessoa livre. O Estado outorgou ao indivíduo a liberdade para que ele possa exercer a sua função espiritual, que é a criatividade, que é a capacidade de se relacionar e fazer com que a sociedade progrida. Então, ela dá um exemplo. Olha, um necessitado na rua me pede uma ajuda. Para o direito, se você nega ou se você dá ajuda, para o direito isso não é algo que se leve em consideração. Para a retidão moral, se você não ajudar, se a comunidade, se o Estado não ajudar quem está passando fome, aí é um problema. Isso vai influenciar Edith Stein sobre a questão do direito e da sociedade, que lidam com fatos cotidianos que num determinado momento histórico não são regidos pela lei, não são legitimados, mas posteriormente podem sim se tornar atos normativos, em que o direito passe a fiscalizar, a julgar. Então, é necessário que a gente tenha sempre em mente que um Estado, com a sua organização, ele não tem a missão de ficar fiscalizando os valores, mas cabe a ele, naquilo que está prescrito, na sua essência, garantir os direitos a todos os cidadãos. Edith Stein, então, ela vai desenvolvendo uma teoria fantástica que se baseia, é claro, todo aquilo que ela viu nos filósofos juristas. Como ela morreu em 42, não deu para avançar ainda mais na sua concepção jurídica do Estado. No entanto, ela propicia a todos nós uma reflexão no século XXI de como que nós estamos lidando com o Estado e como o Estado está lidando conosco. Quando a gente fala em Estado, Edith Stein vai dizer, é como se a gente estivesse falando de uma pessoa, a França, a Alemanha, o Brasil. Por quê? Justamente por conta do Estado ser, em Edith Stein, personalista, personalizado. Agora, esse Estado precisa de um poder que o sustente. Aí, então, as formas de governo, que ela vai dizer que a democracia é a melhor forma, porque pode garantir com mais eficácia o direito dos cidadãos e um Estado democrático e justo. No entanto, a democracia, a administrá-la é muito complexo. E é a forma de Estado mais fácil de se manipular. Então, a gente, ela dizendo, deve abraçar a democracia, porque na democracia, o cidadão, ele é de fato responsável pela existência do Estado, porque se não tem cidadão, não tem Estado. E se não tem Estado, não tem direito. E tem direito quando tem pessoa humana concreta, porque a pessoa humana concreta, ela necessita de organização para viver melhor. Concluindo, Stein vai dizer, o Estado em si, ele é um valor. Mesmo que ele não seja visto de forma normativa como valor, só pelo fato de ele existir, já é uma garantia, uma segurança
para as pessoas. O que não pode acontecer é como aconteceu no Estado totalitário nazista, onde aquelas pessoas que não eram benquistas pelo sistema, ou os judeus, eles perderam o direito de cidadão alemão ou de cidadão europeu. Eles passaram a não ser nada, porque assim, eles não podiam buscar asilo em lugar nenhum, porque eles haviam perdido a identidade. Então, o poder que regulamenta o Estado são os governantes, que devem, na democracia, ser escolhidos por todos aqueles que estão naquele Estado. E cabe a todos os que compõem o Estado fiscalizar o governo, para que assim se dê a melhor forma de Estado. Muito bem, doutor André. Boa tarde, obrigado pela presença. Gente, então, concluindo, Edith Stein, ela é um ícone para nós, por conta de sua vida, seu testemunho, por conta de sua militância. Para as mulheres, eu creio que seja também um grande exemplo, pelo fato de que ela luta pelos direitos jurídicos das mulheres. As mulheres, no século XX, nos anos 20, elas eram tratadas juridicamente como crianças. Os mesmos direitos das crianças, os mesmos direitos dos deficientes mentais eram os direitos das mulheres. Então, Edith Stein milita para conquistar os direitos das mulheres, luta também para que as mulheres possam votar, e ela teve a alegria de ver, pelo menos, esses direitos conquistados. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela presença, pelo carinho.